Boa noite, estudantes, tudo bem com vocês? Professor Felipe Elias aqui, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre limites derivados, nossa webconferência, tá? Eu vejo que tem alguns estudantes ainda chegando, tá? Mas bom que essa aula aqui vai ficar gravada, e a ideia aqui é passar um overview geral, um apanhado, né, sobre limites derivadas, tá? Então, se vocês quiserem, colocando as dúvidas no chat ali ao longo da aula. Eu vou tentar explicar bastante assim, sobre o conteúdo em si, né, porque eu vejo que é um conteúdo um pouquinho complexo, assim, às vezes, para poder entender algumas coisas, né, mas a ideia é tirar essas dúvidas de vocês aí, tá bom? E depois a gente vai tirando as dúvidas ao longo no meio da semana, ele não fale com a gente também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se estão vendo minha tela ou não? Agora foi. Vou deixar assim que eu acho que é melhor, tá? Então vocês estão vendo os slides, né? Deixa eu ver como é que tá para vocês aí. Isso, tá espelhado agora. Todo mundo tá vendo minha tela, né? Certo? Então tá bom, vamos lá. Então, o primeiro conteúdo aqui é limites, e depois a gente fala um pouquinho sobre derivados. Eu vou falar só um overview geral, para depois a gente... porque a definição tá sempre lá na, na página da semana, tá? Então, assim, se vocês tiverem uma dúvida, vão escrevendo ali ou vão falando que daí a gente vai conversando, tá bom? Então, lá, primeiro que é limites, né? A definição de limite é utilizada no intuito de expor o comportamento de uma função nos momentos de aproximação de determinados valores. Então, primeira coisa que a gente tem que tentar entender aqui, quando a gente está trabalhando com limite, a gente está falando de alguma função, né? E a gente tem que lembrar dos conceitos de uma função. Então, se a gente lembrar, né, dos conceitos de uma função, a gente sempre tem uma variável dentro da função, que seria o nosso x, né? Que seria a nossa entrada, né? E dependendo do que entra ali naquele valor, por exemplo, se o x está recebendo o valor 2, ele vai estar gerando um valor na saída, um valor diferente. Então, você tem que sempre pensar na função como uma... Eu sempre falo isso para os alunos, como um black box, como eles chamam, né? Uma caixinha preta, assim, que você não sabe o que tem ali dentro, muitas vezes, né? Você tem uma entrada e vai ter uma saída. E a função funciona da mesma forma. O que vai ser entrada vai ser processado, vai ser trabalhado ali dentro, e daí vai ter uma saída para você. No caso, vai ser o f de x ou o y, tá? Então, assim, se o x, que é a entrada, for 2, ele entrou ali naquela caixinha, trabalhou, né? Foi processado aquele valor, e na saída por exemplo, saiu 3 ou 4 ou 4,5, né? Dependendo do que está ali dentro daquela equação, tá? Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Que uma função, ele é como se fosse essa caixinha, muitas vezes que a gente sabe como que ela funciona, como que é a modelagem dela, né? Porque a gente vê a equação ali dentro, né? Mas é como se colocasse uma entrada e saísse, né, um outro valor ali. Então, quando você está falando com limites, né, quando você está trabalhando com limites, você está trabalhando com funções, tá? E você quer saber o comportamento daquela função quando o x está chegando muito próximo de um outro valor. Por exemplo, a gente fala assim, limite da função, né, f de x, quando o x está tendendo a, né, que, como está ali no slide, né? Então, se o x, se a minha variável está tendendo ou está indo, né, para um determinado valor a, qual será o meu valor esperado na saída, né? Se a minha entrada está tendendo para aquele valor ali, a, qual seria a minha saída, né? No caso, L, tá? Então,
interessante a gente ver aqui com um exemplo, tá? Alguma dúvida até aqui? Tem gente que nem sabe o que é função, né, pelo jeito. Isso que está me confundindo, professor. Limite está complicado, achei bem complexo. Tá, vamos lá. Então vamos, né? Tá tranquilo. Tem uns que estão tranquilos, tem outros que não estão. Então vamos lá. Uma função f de x. Tá todo mundo vendo ali na tela, né? F de x igual a 2x mais 1. Então, observe que a minha entrada vai ser o x. Se o meu x for 0, né? 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Então, meu y vai ser 1. Se meu x for 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então, vai ser 3. Então, você vai observar, para cada valor que eu for jogando ali para x, eu vou ter um outro valor em y. Por isso que a gente trabalha com gráfico, né? E na linha horizontal a gente trabalha com os dados de entrada e na linha vertical os dados de saída. E a correspondência, a relação entre os dois vai ser uma linha, uma curva, vai ser alguma coisa que é a característica daquela função, tá? Então, aqui, para a gente poder entender limites, o que eles estão fazendo? A gente está vindo pela direita e vindo pela esquerda, ou seja, está jogando, simulando valores, né? Se vocês fizeram atividade avaliativa ali, vocês também chegam numa parte que vocês podem simular valores, jogar valores ali. E aqui ele está jogando valores, tanto, né, indo como se fosse do gráfico, né, no eixo X, né, no eixo horizontal, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, ali, para x igual a 1,5, se ele jogou aquilo na função, a saída deu 4. 1,3, 3,6. E assim sucessivamente, porque ele está tentando entender f de x com limite tendendo a 1, se x está tendendo a 1, né? Então, ele começou com 1,5 e foi baixando o valor até chegar bem próximo do 1, mas não chegou no 1. Não chegou no 1, tá? Se ele jogou ali o x 1,01, a saída deu 3,02, tá? Agora fazendo a abordagem do outro lado, tá? Do outro lado do 1, vindo pela esquerda, né? Então começou a jogar valor 0,5, 0,7, foi aumentando os valores e chegou até 0,99, tá? E deu 2,98. Qual que é a tendência, né? Se a tendência do x está indo para 1, qual que é a tendência do y, né? Vocês conseguem ver ali, né? Tá tendendo para 3, certo? Estão vendo ali que está tendendo para 3, correto? Então aqui, ó, ele jogou ali, simulou o valor para 1,5, né? E deu 4. E depois ele jogou para o outro lado. E foi fazendo para cada linha, né? Para cada linha. Se ele jogasse no gráfico, ia ficar dessa forma aqui, certo? Olha lá, todos os valores de x que ele foi testando, ó. 0,5, 0,7, etc. Tá? Tanto pela esquerda, né, subindo o valor até 1, ou descendo, do 1,5 descendo até 1. E a tendência ali é chegando no 3, tá? A tendência de saída é o 3. Então, o limite daquela função, 2x mais 1, para x tendendo a 1, é igual a 3. Alguma dúvida até aqui? Vamos dar uma olhadinha. Alguém não entendeu essa parte? Professor, quando fazemos especulações de valores para inserir tabela gráfica, devemos sempre mudar os valores de décimos em décimos ou pode ser outros valores? Assim, o que vocês têm que entender é que quando você está simulando o valor, se você, por exemplo, utilizou no Excel lá para atividade avaliativa, tá? Eu sugeri que vocês colocassem valores sequenciais com intervalos iguais, por exemplo, 0,5, 0, por exemplo, lá o valor do preço, né? 5, 10, 15, 20, 25, por quê? Porque na hora do Excel, ele vai fazer uma correspondência com outro valor, certinho em intervalos iguais. Se você pega no Excel e joga valores aleatórios ali, ele vai tentar fazer uma curva, só que não vai ficar uma reta, porque os valores estão... E dependendo da forma como você vai jogar no Excel, tá? Aquilo ali, tá... Só compartilhar, parar de compartilhar um pouquinho, só para não ficar essa janela infinita aqui.
Aqui. No Excel, dependendo da forma como você jogar valores de forma aleatória, ele vai montar um gráfico esquisito para você, tá? Anderson, não entendeu? Até agora tá tranquilo, difícil a atividade da semana. Limite seria, então, ir testando vários valores ali aproximados para chegar na conclusão. Tá. Uma das formas é você tentar jogar valores, tá? Não quer dizer que você vai fazer isso para todas. Já existem algumas formas de abordar isso daí também. Eu acho que o Anderson não entendeu. Anderson, eu posso te explicar então um pouquinho melhor ali no Fale com a gente, tá? Eu acredito que gravado aqui, também se você voltar, você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Tá bom que vai ficar gravado, mas se tiver qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Kelly, não entendi muito bem as resoluções das atividades da semana passada. As atividades da semana passada eram mais sobre função, né? Só escreve aí, para ver se eu tô certo. Foi limites também? Tá. Eu vou ter que dar uma olhada, porque sinceramente, eu não vi essas resoluções aí sendo feitas. Tá? Eu vou dar uma olhadinha ali, depois eu vou tentar explicar para vocês. Abram, fale com a gente, comigo ali. No caso, 1, 2, 3... Beatriz, não. Assim, depende da expressão ali. No caso, 1 tende para 3, pois 2 vezes 1,5 igual a 3. Não, é que a gente foi fazendo uma análise, né? E vendo se o 1, né? Se você substituísse o 1, deixa eu mostrar aqui. Se você substituir o 1 aqui nessa expressão, 2 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, né? Então, o limite vai dar 3. Essa expressão tá fácil, na verdade, né? Então, se você só substituir, você já vai enxergar o limite aqui, né? Mas, uma das formas de você abordar isso daqui é você fazendo essa análise, né? E testando os valores, porque tem expressões, esse caso a gente pegou uma expressão linear, uma expressão que é contínua, então é tranquilo, mas tem expressões que não são tão simples assim, tá? Vamos lá. Esse outro exemplo aqui. Já está com a resolução pronta aqui, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês e vocês vão me parando. Olha essa primeira expressão que está na cor preta aqui. Olha lá, limite de x tendendo a 5 de x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x sobre x ao quadrado mais 2. Então, você olha isso aqui e já sai correndo, né? Já começa a chorar, já se desespera todo, né? Porque é muito X, eu não estou entendendo aqui, parece mais um exercício de português do que de matemática, né? E daí você já fica desesperado, né? Mas aqui, se você for olhar bem essa expressão, você vai ver que ela é uma expressão tranquila de trabalhar, mas você vai ter que trabalhar questões de matemática, né? E eu entendo que muitos de vocês aí estão voltando para estudar matemática nessa disciplina, então de novo, né? Tem alguns livros que eu passei ali no começo das semanas ali. São 2 livros básicos, né? E eu posso passar mais um ali para vocês também. Para vocês ir trabalhando com essa matemática aí, alguma coisa de álgebra, alguma coisa nesse sentido, né? Porque é importante vocês terem esse hábito de estar executando essas tarefas para poder, né, se habituar e fazer de uma forma mais rápida, né, os exercícios, né? Nesse caso, se você olhar ali, todos os elementos dessa expressão, eles estão com x. Então, eu posso isolar o x, tanto do numerador quanto do denominador, tá?
Então, tanto na parte de cima da fração quanto na parte de baixo da fração, eu posso colocar o x em evidência aqui na segunda parte da expressão, né? Se vocês olharem a primeira expressão aqui em vermelho agora, né? E daí a segunda, tem uma igualdade aqui para a segunda, você vai ver que está x, né, em evidência, e ele tirou, né, um dos x, né, tá multiplicando tudo isso dentro do parênteses, e embaixo a mesma coisa. Então, ele tirou uma variável x para fora, porque depois ele pode fazer a distributiva. Então, dessa forma aqui, ele vai estar mantendo o significado das expressões, a equação é a mesma, né? Só está pondo em evidência o x, né? Por quê? Porque ele vai cortar esse x de cima com o x de baixo, tá? Fazendo isso, né? Ele chega numa simplificação da expressão aqui na terceira equação que está ao lado aqui do direito, tá? E se vocês olharem, né, como que a gente pode simplificar ainda mais isso daqui, né? A gente vai ver, né, que uma expressão do tipo a segunda expressão ali em cima, agora olhando para aquelas expressões que são identidades, né? São as identidades ali de distributiva, né? A gente vai ver o quê? A mais B vezes A menos B é igual a A ao quadrado menos B ao quadrado, tá? Então, a gente pode simplificar aqui dessa forma, tá? X mais 1 multiplica x menos 3, né? Vai ser igual a esse x ao quadrado menos 2x menos 3, tá? E eu posso pegar essa expressão e simplificar. Também o x mais 1 com o x mais 1. E daí eu vou ter uma expressão simples ali, ó. Limite de x tendendo a 5, x menos 3 igual a 5 menos 3 igual a 2. Tá bom? Então, dessa forma aqui, eu vou conseguir chegar no resultado, tá? Então, ou eu faço por aproximação, ou eu faço por simplificação também. Mas daí eu tenho que trabalhar um pouquinho Professor, mais. boa noite, tudo bem? Oh, tudo bom. Como que, só explica para mim aqui, como que ela saiu ali daquela função de cima, onde está x elevado a 2 menos 2x menos 3, para essa função Uhum, de baixo aqui, x mais 1 uhum, vezes x menos 3. uhum. Tá, acho que tá algum erro ali, né? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que tá com algum erro nessas expressões aqui do tabeladas. Porque se eu for fazer o x mais 1, x menos 3, dá x ao quadrado, menos 3x, mais x, menos 3, x ao quadrado. Tá faltando essa expressão aqui, né? Isso que está sendo um problema do material, que aí confunde tudo, né? Peraí, só um pouquinho. Tá faltando uma identidade ali. Tá, eu vou... Depois eu faço uma correção aqui, tá? Tá faltando uma das identidades ali, eu vou deixar explicadinho para vocês. Mas a ideia, na verdade, é vocês utilizarem álgebra para poderem resolver isso daqui. Eu acredito que depois que eu colocar aqui, vocês vão poder entender melhor, tá?
Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O pessoal tá... Às vezes não é só substituir, tá? O pessoal falando que é só substituir e tal. Não é só substituir, tá? Deixa eu só fechar aqui, que eu acabei abrindo uma outra aba. Tá. Estão vendo aqui a minha tela, né? Vamos avançar aqui, senão a gente não vai conseguir chegar no... Deixa eu só ver o que é esse barulhinho. Vamos lá. Tem algumas regras adicionais também, tá? E isso aqui tem no material e a gente vai só passar aqui rapidinho para poder explicar um pouquinho melhor para vocês. Para funções racionais cujos numeradores e denominadores se tornaram zero ao substituir x por a, valor tendência, né? A gente pode fazer uma jogada ali. Ambos os polinômios, numerador e denominador, devem ser divididos por x menos a. Após a operação, substituir x por a. Como que é isso, professor? É o seguinte, por exemplo, nessa expressão aqui, ó, limite de x ao quadrado menos 4, x sobre x menos 2, tá? Com x tendendo a 2. Se eu fizesse essa substituição direta, né, do x tendendo a 2, igual o pessoal está falando ali no chat, só substituir, às vezes não vai dar. Por quê? Porque se eu fizer isso, né, vai acontecer essa situação aqui, que é 2 menos 2 dá 0, e 2 ao quadrado menos 4, que é 4, menos 4 vai dar 0, tá? Vai dar uma indeterminação, tá? Então 0 sobre 0 não existe, né? Então eu não posso só substituir, né? Então como que acontece nesses casos? Nesses casos onde o numerador e o denominador dão 0, tá? Eu posso, né, substituir, fazer uma divisão no caso, né, do meu valor, ou vou fatorar ele aqui, né, e nesse caso aqui ele tá batendo, né, porque x ao quadrado menos 4, né, se eu fizer esse cálculo aqui, né, x menos 2, x mais 2, né, se eu fizer essa multiplicação, vai dar x ao quadrado, né, na primeira distributiva ali, daí o segunda distributiva vai dar menos 2x, daí a segunda distributiva vai dar, não, menos 4, né, desculpa, x ao quadrado, daí depois ele vai para a segunda substitutiva, vai dar mais 2x, daí menos 2x, mais menos 4, tá? Fazendo a distributiva, né? Daí eu ficaria só com x ao quadrado menos 4. Então, bateria essa primeira expressão aqui de cima. E eu posso daí cortar esse x menos 2 com o x menos 2 aqui. E eu chegaria nessa expressão aqui. Limite x tendendo a 2, x mais 2. Então, ficaria 2 mais 2 igual a 4. Tá? Então, de novo, é um jogo ali que você tem que fazer uma álgebra para poder Boa noite, entender. professor. Boa noite. Desculpe interromper. Olá. Posso só tirar uma dúvida ali, Diga. ó? Esse passo Diga. da faturação de x elevado a 2 menos 4, que vai dar ali o x menos 2 vezes Isso. x mais 2, esse racional ali eu estou com uma dificuldade. O contrário, eu entendo melhor, assim, o x vezes x é x elevado a 2, mais 2x, menos 2x, menos 4. Né? Daí tiro 2x com menos 2x, fica x elevado a 2 menos 4. Isso. Mas esse é o caminho de volta, né? E o da ida é que eu tô me batendo ali, não tem como explanar esse racional ali. É que assim, ó, quer ver, ó? Essas expressões aqui, né?
a gente pode não decorar elas, mas poder entender de onde elas vieram. Se a gente começar a trabalhar com essas distributivas aqui, a gente vai poder olhar, por exemplo, para uma expressão dessa aqui, a ao quadrado menos b ao quadrado, e poder entender que aqui ele veio disso daqui, tá? Porque o a seria o x ao quadrado menos o 2 ao quadrado aqui, entendeu? Então ela cairia nesse caso aqui. Fatório 4 ali ao quadrado. Tá. Não, Porque seria o 2 ao quadrado. Então, assim, se a gente está habituado a fazer distributiva e a entender aquelas tabelas ali em cima, né? A gente vai poder identificar rapidamente. Então, a gente olha para uma expressão com um monte de é que x, eu não ou vai estava ter um x enxergando a ao cubo. imagem do 4 correspondendo a 2 ao quadrado para poder fatorar. E, Mas é, sempre é um a gente tem detalhe ali. que. Mas obrigado, valeu, professor. Já entendi. É isso mesmo, a gente tem que estar habituado com a matemática, é isso que eu falo. Então, a prática vai levando vocês a olhar ali e já tentar entender, poxa, isso aqui a gente pode jogar para uma fatoração e pode simplificar, tá? Beleza, brigadão. Avançando aqui, então, quando, né, outra regra, quando somente o denominador for zero, na substituição direta de x, calcula-se os limites laterais. O limite existirá somente se os limites laterais forem iguais. Então, o que acontece aqui? Para a gente poder trabalhar com o limite e tentar entender nessa segunda regra aqui. Por exemplo, se a gente fez a análise do limite e não deu indeterminação, como nesse caso aqui, né? Mas o denominador, ou seja, a parte de baixo da fração, vai dar zero através de uma substituição direta. Então a gente vai fazendo teste, né? Vai fazer uma substituição direta ali. Poxa, a parte de cima dá sempre 1, mas a parte de baixo, nesse caso, deu zero. Como que a gente faz, então? Né? Se fosse o outro caso, que os dois, tanto o numerador quanto o denominador, deu zero, então a gente vai tentar trabalhar, né, para poder chegar numa... trabalhar a fatoração ali para poder chegar num resultado, né? Nesse caso, que o denominador é zero, então a gente tem que fazer um teste, tá? Então a gente primeiro faz a substituição direta, limite de x tendendo a 2, então a gente pega 1 sobre x menos 2 e troca lá o x. Deu 1 sobre 2 menos 2, deu zero. Opa, então, né, sinal de alerta aqui. Como que a gente faz, então? Está vendo que tem um limite de x tendendo a 2, e daí parece que tem um 2 elevado a um menos ali, e desse outro lado tem um 2 elevado a mais. Seria o quê? Seguindo a abordagem pela esquerda ou pela direita, tá? Então, se a gente vê, por exemplo, que 1 sobre x menos 2 com x tendendo a menos 2 pela a 2 pela esquerda aqui, né? Então, eu ficaria com... Deixa eu só colocar um calque aqui, só para vocês verem. Tá vendo a minha tela? Tá vendo a calculadora? Agora sim. Então, vamos lá. Vou pegar o 1 e vou dividir, né, esse 1 sobre... se for o 2 vindo pela direita, né, então seria o 1,99, por exemplo, né? Menos 2. Olha lá. Então, 1 dividido por 1 dividido por 1,99 menos 2. Daria menos 100. Tá? Se eu pegar e jogar um outro valor aqui. 1 dividido por 1,99999999 menos 2 é menos 100 milhões.
tá? Então, o que você olha aqui? Quanto mais próximo do 2 pela esquerda, né? Ou seja, 1,99, 1,999 e vai subindo, eu estou fazendo com que a minha função exploda, né? Que a gente chama às vezes, a gente fala que a função vai explodir, quer dizer, ela vai para o infinito, mas ela vai para o mais infinito ou para o menos infinito? Nesse caso, ela está para um número grande, mas negativo, né? Então, menos 100 milhões, tá? Então, ela está tendendo a menos infinito, né? Agora, para o outro lado aqui. 1 dividido por... Agora, estou abordando o x pela direita, né? Então, seria 2,1 menos 2. 1. 1 sobre, né, 0,1. Então, daria 10. Agora, eu vou testar de novo. 2,001 menos 2. Deu 1.000. E eu vou jogando o valor. Vamos lá. Mais um. 2,00001 menos 2. 100 mil. E se eu for jogando mais valores, então esse número vai aumentar, só que ele vai tender para um número muito grande positivo. Então vai tender para o mais infinito, né? Nesse caso aqui, quando eu estou fazendo a abordagem tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores não são iguais, né? Porque um está dando para menos infinito e outro está dando para mais infinito. Ah, professor, mas é infinito os dois, mas um é menos infinito, quer dizer, um número muito grande é negativo, e o outro é um número muito grande positivo. Então, esse limite não existe, né? Esse limite, a gente vai falar ali que ele não pode ser calculado, tá? Entenderam isso daqui? Slide fica assim, vamos lá, professor, tem como usar esse cursor que fica com mais destaque para auxiliar, entender a parte que você se refere. Aquele cursor, nem sei qual cursor que é. Depois eu vejo, peraí. Eu entendi o resultado, não estou entendendo a explicação. Simplificar antes ajuda bastante para não precisar trabalhar com números muito grandes também. Sim, isso é verdade. Deixa eu ver se eu acho esse cursor aqui. Onde você está vendo aqui, cursor? Alguém sabe como é que habilita? Não? O meu não aparece aqui, antes aparecia, agora sumiu. Então, vamos lá para o próximo. Terceira regra. Quando você tem uma função polinomial, uma função racional, os limites dessas funções, quando x tende para mais infinito ou menos infinito, são calculados com base no termo de maior valor da ordem. Veja os exemplos abaixo, né? Por exemplo, ali, ó, primeiro exemplo, função racional. Tem uma função racional e eu tenho um limite ali do x tendendo a mais... Quando o x... Agora observe, né? No exemplo anterior, eu estava usando um limite quando o x estava tendendo a algum número. E o meu resultado deu mais infinito ou menos infinito, tá? Isso é normal. Agora, quando o meu x está tendendo para infinito, eu posso usar essa regra aqui, tá? Quer dizer, quando o meu valor de x está tendendo para infinito ou menos infinito, eu não preciso fazer a expressão inteira, né? Eu pego só o termo de maior ordem, então nesse caso ali na função, que é o x, é o 2x ao cubo, sobre o x. Então eu pego o número de maior ordem no numerador e no denominador e faço a expressão ali de simplificação deles ali, tá? Né? 2x ao cubo sobre o x vai dar 2x ao quadrado e substituo o x, então 2 vezes infinito ao quadrado vai dar infinito, né? Então essa expressão aqui vai dar infinito, né? E a de baixo a mesma coisa, tá? Só que de baixo, como eu só tenho um polinomial, né? Eu só preciso pegar o primeiro, tá?
Pego só o primeiro ali. E isso por quê? Porque se você fosse usar a expressão polinomial ali com menos 2x, ele daria menos 2 vezes infinito, daria menos infinito. Só que o termo de maior grandeza, né, o termo de maior ordem, vamos dizer assim, ele é o que vai gerir essa função. Então, ele que vai dizer se vai para mais infinito ou menos infinito, tá? Nesse caso, então, ele foi para mais infinito, tá? Por quê? Porque eu não olho para os outros, senão ia ficar uma confusão, né? O menos 2x ia estar jogando o valor de infinito para menos infinito, né? E o 5x está jogando para mais infinito. Daí qual infinito que fica, né? O mais infinito ou menos infinito? Então, nesses casos, quando o limite, né, o x está tendendo a infinito, o que eu faço? Faço essa análise aqui só do termo de maior ordem, tá bom? Esse outro exemplo, pessoal, eu acho que vou ter que pular, mas vai estar aqui, depois a gente pode explicar no Fale com a gente, porque senão não vai dar tempo de falar da derivada, eu queria falar das derivadas com vocês um pouquinho também. Tá? Pessoal, derivada. Então, né, a gente falou sobre limites, e é um termo, eu sei que é um tema, assim, complexo, um tema que exige de vocês, né, é um negócio que não é ensinado, assim, no ensino médio, então, quando você vê conjunto, você vê no ensino médio, função, você vê no ensino médio, né, e quando chega no limite, você nunca aprendeu, é um negócio novo, às vezes você não sabe o porquê tá utilizando aquilo lá, né, mas ele é muito útil e muito necessário para quem está trabalhando com contabilidade, administração, né? Ah, eu vou trabalhar com limite todo dia? Provavelmente não, né? Mas quando você vai fazer uma análise de bolsa, quando você vai fazer alguma modelagem, né? Qualquer que seja, de números, né? E vocês vão ser todos aí profissionais dessa área que vão mexer com números, né? Vocês vão estar modelando matematicamente, ou seja, vocês vão estar transformando um problema matemático, um problema real, problema de dinheiro, né, de administrativo, econômico, e vão modelar matematicamente, ou seja, vão traduzir para uma forma matemática aquele problema, né? E muitas vezes você vai chegar nessa área de ter que falar assim, ó, a minha função, ou seja, o meu modelo tá tendendo para um ponto, tá indo para uma tendência positiva, uma tendência negativa, então você tem que ter esses termos e isso vem do limite, né? Quando você está estudando um limite, obviamente, né? E não é de hoje que a gente vê, até nas mídias sociais ou na mídia tradicional mesmo, notícias assim sobre bolsa, sobre ações, com tendências, né? E você observa esse termo tendência, mas isso vem do limite, porque a tua função está indo ou para um lado ou para o outro, tá? Então, limite é bem necessário de ser estudado, assim, tá? E a outra questão é derivadas, né? E a derivada, ela é uma forma de você analisar o comportamento da tua função, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma função matemática, né, que descreve algum fenômeno econômico, alguma coisa assim, tá? A derivada, ela é um cálculo que a gente faz, é uma forma de trabalhar com essa função que vai nos dizer, né, alguns comportamentos dessa função, tá? E ela também, ela é baseada, a teoria dela é baseada na teoria dos limites, né? E é necessário que a gente estude ela também. Então, assim, derivada, né? Uma função derivada de uma função f de x pode ser escrita como f' de x. Então, a gente faz essa notação, f' de x. Sempre quando vocês observarem f', né, é uma derivada. Essa nova função f' de x representa a taxa de variação média da função original. Então, se tem uma função original, seria o teu modelo
teu primeiro modelo, a forma como você está trabalhando ali, né? E a taxa de variação, quanto ela está variando em termos do X, né? Ela é a derivada, tá? Então, isso eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro no próximo slide, né? Que a gente vai falar dos exemplos, mas isso serve para a gente ver quanto a nossa função ela está variando, né? Se a gente pega uma função, uma reta, né? Uma linear, uma expressão linear, e vai ver que ela tem uma variação constante, ou seja, ela está sempre tendendo com a mesma variação, né, para cima ou para baixo, tá? A taxa de variação dela é constante, tá? E a gente utiliza as derivadas para encontrar pontos máximos e mínimos de uma função, certo? Quando a gente faz essa análise de ponto máximo e mínimo, a gente consegue entender, né, o comportamento, se está crescendo ou decrescendo a função. A gente consegue deduzir alguns conceitos a partir disso, tá? Vamos dar uma olhadinha nas dúvidas ali, que eu acredito que deve ser muitas. Eu acho que o pessoal está quieto. Todo mundo saiu da sala, né? Gabriel perguntou assim, mas onde vou usar um número infinito na minha vida? Muito complicado. Acho que estão se referindo a lápis pincel para você usar e fazer as marcações. Ah, tá, os lápis. Porque eu acho que eu estou usando o Adobe, por isso que é diferente do PowerPoint. Tá, Gabriel, assim, você nunca vai utilizar um número infinito, né, na tua vida ali, mas você vai estar utilizando números grandes, né? E quando você utiliza esse limite tendendo ao infinito, né, você está jogando um valor muito, muito grande e você está entendendo. Vocês viram naquela expressão, quando eu utilizei aqui a calculadora e fiz a expressão, né, colocando valores muito pequenos no denominador de uma função, quando eu coloco um valor muito baixo ali, por exemplo, 0,001, qualquer número dividido por um número muito pequeno, ele vai dar um número muito grande, né, no resultado, tá? Então, isso pode, né, dizer muito para nós quando a gente está modelando matematicamente alguma expressão, tá? E a gente nunca vai trabalhar com o infinito mesmo, mas com números muito grandes, né? E com tendências a gente vai trabalhar assim, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas regras, tá? Regras da derivada, então, pessoal. Essas regras aqui são regras de ouro, eu quero que vocês gravem elas, tá? Se f de x é igual a, ou seja, se f de x é uma constante, né? Observe o quê? Que a expressão de f de x, nesse primeiro caso, ela não tem x aqui, do lado direito da expressão. Então, ela não depende do x, né? Se o x for 1, se for 2, se for 3, o y vai ser sempre a. Então, essa minha função é uma constante, eu não tenho variação nenhuma. Se eu fizesse uma derivada, a minha derivada é zero, porque eu não tenho variação para minha função, tá? Nesse primeiro caso. Então, se a minha função é constante, então f de x, f' de x é igual a zero. Se a minha função é uma função linear do tipo ax, né? Então tem algum número multiplicando o meu x, tá? Algum número a ali multiplicando, a minha taxa de variação vai ser o próprio número a. Então, a minha derivada vai ser o a, tá? Por exemplo, nesse caso que vocês fizeram o exemplo da atividade avaliativa, vocês chegaram a um monte de retas, né? Então, algumas expressões ali ficaram retas indo para cima, indo para baixo, né? Então, a taxa de variação ela vai dizer justamente essa taxa de inclinação da minha reta, tá? E a derivada ela calcula justamente a taxa de inclinação da tua função, tá? E a regra do tombo, que essa aqui é a regra que vocês têm que decorar, né? Então, se eu tenho uma função que é x, né, elevado a algum número a, né? Quando eu faço a derivada dessa função, então o meu a cai, né? Então por isso que é a regra do tombo, né? O a cai para frente do x e o que estava elevado ali eu tenho que diminuir 1, tá? Então ficaria f' de x
é igual a A vezes X, e daí o X ficaria elevado a A menos 1, tá? Essa aqui é a regra do tombo, certo? Agora um exemplo aqui para a gente poder entender, né? Olha lá, um cliente paga o valor de R$8 por cada pastel que inclui a massa, carne e queijo. Mas se o cliente desejar, pode acrescentar adicionais de catupiry, bacon e milho, e diversas outras opções. Por cada adicional, o cliente paga uma quantia de R$2. Assim, o valor de cada pastel é dado pela função S de x, 2x mais 8, onde x é a quantidade de adicionais. Com base nessa situação, apresente no texto e calcule a derivada da função. Então, S de x é a expressão normal, então 8 é o valor, né, do que ele vai pagar por pastel, mas a taxa de variação, ou seja, R$2 vezes o que ele pedia mais, x, então é a minha taxa de variação, tá? Então, o que está mexendo, né, no meu x? Seria o 2, tá? Então, quando eu faço a derivada e utilizo aquelas regras que eu acabei de apresentar, o zero, fica zero a constante, então aquele mais 8 vai ficar zero, porque não tem taxa de variação nenhuma ali. E, lembrando da regra 2, né? Se eu tenho alguma coisa multiplicada por x, então ficaria só aquela constante, aquele a ali, né? Então, ficaria só o 2. Então, o 2, que é minha taxa de variação, né? Que é o que os R$2 que ele está pedindo a cada pastel, né? Cada ingrediente, desculpa, vai ficar ali como a minha derivada da função, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui agora. Tinha que dar um exemplo nessa regra do tombo, com números. Nesse caso não há conta? Sim, há conta. E aqui está o exemplo. Ó, por exemplo aqui, a minha função f de x, 3x5 mais 2x ao cubo menos x mais 1. Tá? Como que ficaria a derivada? Regra do tombo, 5 cai para frente, então ficaria 5 vezes 3x elevado a 4, porque o 5 eu perco um número, né? Lembrando a regra do tombo, o 5 caiu, e daí ficou lá 5 menos 1, ficaria 4, tá? 5 menos 1, 4 aqui em cima, certo? Mesma coisa aqui para a segunda parcela da minha expressão. Era 2 vezes x elevado ao cubo. Desculpa, 2 vezes x ao cubo. Então, caiu 3, fica 3 vezes 2, x a 2, x ao quadrado, tá? Por quê? Porque caiu o meu 3, e daí eu pego, fica 3 menos 1. 3 menos 1, 2 aqui em cima, tá? Meu número x aqui, ó. A outra regra, a primeira regra. Né? A regra 2. AX. Ah, professor, mas não tem nada multiplicando na frente do x aqui. Tem sempre um númerozinho aqui. Tem um 1 aqui. Qualquer função que você for fazer tem um 1 aqui, ó, na frente do x, tá? Nesse caso, então, caiu o meu... Nesse caso, eu uso essa regra aqui, né? Derivada de a de x. Como eu tenho só 1 ali, ficaria o 1 aqui. Então, menos 1, tá? E a derivada de uma constante, né? No caso a, e o meu a ali era o número 1. Então, caiu, ficou 0, tá? E daí depois eu só calculo, né? Faço a multiplicação. 5 vezes 3, x à quarta, 3 vezes 2, 6x ao quadrado menos 1. Exemplo aqui embaixo. Tenho a minha função, menos 2x ao cubo mais 3x, tá? Como que ficaria aqui a regra do tombo? Caiu 3, então menos 3 vezes 2, esse 2 mantém, né? X, daí é 3 menos 1, 2. E nesse caso aqui é a regra 2, né? A regra 2 diz o quê? Tem alguma coisa, um A multiplicado x, então é 3 multiplicado x,
3 multiplicado por x, a derivada é só o a. No caso, só o 3, então. Tá? Mesma coisa aqui. Professor, Oi, diga. então, no caso, toda função tem uma derivada, né? Sim, E a toda função tem derivada, derivada. ao calcular, atribuir valores para a variável de x na derivada, a gente vai encontrar o ponto máximo ou mínimo. É lá que a gente chega daí, né? Isso. Já vou explicar agora rapidinho para vocês, tá Tá, bom? beleza. Obrigado. Beleza? E essa expressão aqui, a última, também é a mesma coisa, tá? 30, só que a função é f de t, né? Então, em vez de usar o x, eu estou usando o t aqui, né? 30t mais 2. Então, derivada de uma constante é zero, né? Como a gente já sabe ali, que é a regra 1. E essa aqui usa a regra 2, né? Que tem algum a, no caso 30, multiplicando a minha variável, né? Ah, professor, mas não está o x ali. Não interessa, é uma variável, é um t. Eu posso pôr qualquer letra que eu quisesse, né? Posso pôr y, posso pôr h, posso pôr t. Por que está t aqui? Porque provavelmente é alguma coisa relacionada a tempo. E a variável tempo em física, né? Alguma matéria física, você utiliza o t, né? E muitas vezes na matemática você utiliza letras ali para representar variáveis, né? Então, a derivada de f' de t é 30. Como que calcula essas aplicações de derivadas ali? Com cavidade de teste da segunda derivada, né? Então, assim, ó, a análise da concavidade de uma função determina que parte do domínio a função possui a concavidade voltada para cima ou para baixo. Por exemplo, aquela função maluca ali, ó, que está no gráfico, né? Que ela parece um sobe e desce ali, né? Para isso, a função deve ser duas vezes derivável em intervalo aberto, ou seja, entre um intervalo ali entre a e b, por exemplo, ali ele está pegando entre menos 5 e 3, né? Você pega ali o x, né? Entre menos 5 e 3. Vamos derivar essa expressão ali, né? Então, você vai lá, pega essa função, teria uma função ali com uma função polinomial, provavelmente, de terceiro grau aqui, né? E você vai fazer a derivada uma vez, depois você vai fazer a derivada a segunda vez, né? E nesse caso, se eu pegasse, né, e fizesse só para o intervalo menos 5 a 0 primeiro, né? Pegasse esse pedaço dessa função aqui e calculasse isso, né? E eu vou ver assim a derivada segunda da função. Tá com f esse resultado é maior que zero, então a concavidade está voltada para cima, né? Se essa derivada segunda deu um resultado negativo, então a concavidade está voltada para baixo, né? E se a função é igual a zero em A e B, então isso é um ponto de inflexão, ou seja, não dá para determinar, né? Ele não tem concavidade nessa região ali que eu estou querendo pegar, tá? Para que, professor, mas para que serve isso? Porque eu não estou vendo função, né? Então, a gente faz nesses exemplos aqui, né? Inflação do país oscilou consideravelmente no período de 4 anos, sendo influenciada por uma forte crise financeira e política que o país estava passando. Após algumas análises, os economistas conseguiram encontrar um padrão, né? Modelaram matematicamente para o movimento de oscilação da taxa de inflação, que é descrita por essa função aqui, tá? T em anos, igual eu falei para vocês, em vez de x está usando anos, e chegaram nessa expressão ali, tá? Então, calcule a taxa média de variação e a direção da concavidade. Então, ele fez a derivada, né, duas vezes, tá? E ele chegou ali num f, duas linhas de t maior que zero. Então, a concavidade é voltada para cima, né? Então, ele encontrou a concavidade, tá? Ele consegue encontrar a concavidade, então, nisso você conseguiria dizer algumas coisas, né? Por exemplo, esse intervalo ali, quanto mais próximo, né, do limite, um dos limites,
no meu intervalo que eu estou pedindo, a função vai estar nos pontos máximos, tá? Então, essas coisas você consegue observar e consegue ver as tendências dessas curvas, você consegue fazer análises, né, econômicas, por exemplo, quando você utiliza expressões e utiliza esses cálculos de derivada, tá? Certo, pessoal? Vamos ver o que vai cair isso na prova. Vai cair sim. Já respondi o Jean, já teve cálculo sim. Esse menos 1 mais 0 eu não entendi de onde veio. O 0 veio da derivada da constante. Que é sempre 0. Isso mesmo. Uhum. Porque assim, ó, o 0, né? Você tem uma constante, por exemplo, você tem uma função que é uma constante, né? O próprio nome diz, constante. Então, se pega o gráfico dela, vai ser sempre 3, né? F de x é igual a 3. Então, não está nem dependendo de x. É sempre 3. Se pegasse o gráfico, ia ser um negócio reto. E tem variação? Uma reta aqui na horizontal não tem variação nenhuma, né? Então, a taxa de variação é 0, tá? Agora, se o meu gráfico fosse f de x igual a x, ele vai dar uma reta normal, uma reta para cima, né? Só que sempre tem um 1 multiplicado ali. Então, se eu fizer a derivada do x, ele vai dar 1, tá? Então, o x, f de x, vai ser sempre igual a 1, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vai estar acabando o tempo aqui. Acho que eu vou parar aqui a gravação.